Olá! Julho é representado pela cor verde nas campanhas de educação e saúde e é um mês dedicado para conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Um câncer, como a grande maioria, se diagnosticado precocemente, as chances de um tratamento de sucesso aumentam grandemente. Então, para isso, o ICESP se une a essa campanha e traz convidados especiais que estão dedicados ao cuidado desse paciente para um bate-papo. Agradeço a presença da doutora Mariana Facini Teixeira, médica assistente de serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do ICESP. Bem-vinda. Obrigada. Professor Dr. Gilberto Castro, chefe do grupo de oncologia, clínica de tórax e de cabeça e pescoço do ICESP. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Tuane Guacira Novelli, nutricionista do ICESP. Obrigada. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Falei direitinho o nome? Falei. Falou. Perfeito. Michele Rocha Bove, enfermeira do ambulatório de cabeça e pescoço do ICESP. Isso. Olá. Bem-vindos. Obrigada. Bem, olha, eu vou começar com o Dr. Gilberto com a pergunta básica. O que é o câncer de cabeça e pescoço? Bom, se a gente pensar, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, né? Por que é tão importante a gente discutir esse assunto? Porque a hora que a gente conhece uma pessoa, imediatamente a gente olha para o rosto, tá? Sim. E daí, se a gente for pensar o que tem ali, não é? É por ali que a gente come, é por ali que a gente engole, é por ali que a gente respira e é por ali que a gente fala, tá? Imagina então que qualquer doença que vai acometer esse território aí, que a gente chama de cabeça e pescoço, tá? Além de, óbvio, né, causar todos os sintomas que a gente vai estar comentando aqui, tá? Todas essas consequências clínicas que a gente vai estar comentando aqui hoje, tá? É uma doença, não é um tumor que está crescendo nesta região, é uma doença que acomete funções muito básicas e primordiais na nossa vida, né? E, além disso, além de comprometer, então, a questão de comer, a questão de se nutrir, a questão de se respirar, de se comunicar, tem um impacto social, não é? E tem um impacto emocional extremamente grave, não é? Porque é por onde a gente primeiro se identifica, né? Então, imagina que você tem um tumor que vai estar crescendo em qualquer um desses lugares que a gente chama em conjunto de cabeça e pescoço. Uma sugestão que eu tenho aqui é que a gente pode se concentrar nos tumores que aparecem, não é? Que são os mais frequentes e que aparecem na boca, na faringe, que a gente costuma chamar de garganta, não é? E na laringe, que é onde a gente fala que está no pescoço, tá? Os cânceres de cabeça e pescoço também incluem os tumores de tireoide, que são muito frequentes, né? E, além disso, a gente tem uma série de outros tumores raros, né, que aparecem em seios paranasais. Para quem não está acostumado com essa nomenclatura, é o lugar onde a gente tem sinusite aqui na face, né? São os seios paranasais. E existe uma série de outras estruturas ali, tá? E acho que a gente não pode perder essa oportunidade de falar que o rosto é o primeiro lugar onde a gente sente o sol de manhã, né? Então, a gente que vive num país tropical é o lugar onde mais frequentemente aparecem os tumores de pele. Mas os tumores de pele tem um mês só para eles, não vamos deixar para novembro, dezembro, né? Dezembro é o dezembro laranja, que é o do câncer de pele, né? E aqui a gente vai se concentrar, então, nesses tumores que aparecem na região da boca, da faringe e da laringe, tá? Eles guardam, no meu ponto de vista, 3 características comuns, tá? A primeira é a relação causal. É o que causa esses tumores mais frequentemente. De modo geral, esses tumores são causados pela combinação ou isoladamente de 3 agentes que a gente pode falar etiogênicos, patogênicos, causadores dessa doença, que é a exposição ao cigarro, né? A ingestão excessiva de bebida alcoólica, tá? E a infecção pelo papilomavírus humano. Então, acho que esses 3 fatores de risco são os principais fatores de risco que são comuns para esses tumores que aparecem, então, na boca, na faringe e na laringe. E
por fim, né, como que ele se apresenta, né? Então, como que eu posso suspeitar que a gente tem essa doença de modo muito superficialmente? Isso vai depender de onde esse tumor aparece, porque a gente está falando de lugares completamente diferentes. Então, na hora que eu estou falando da boca, Felipe, eu estou falando de uma ferida que pode aparecer mais frequentemente na língua, que não vai cicatrizar, que está doendo, que é diferente daquela afta que todo mundo tem de vez em quando, que depois de uma semana a pessoa está ótima, não tem mais nada. Depois de 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, aquela ferida não cicatrizou, continua a doer, começa a sangrar e está aumentando, por exemplo. Uma rouquidão que não passa depois de 1 mês, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma dificuldade para engolir, que está cada vez piorando. Olha, hoje eu estou com um pouco de dor de garganta, daqui a 1 semana eu tive que mudar minha alimentação, eu estou engasgando a hora que eu como bolacha, que eu como pão, que eu como alguma coisa mais seca, e aumento a quantidade de secreção que às vezes vem sangue. E por fim, a hora que a gente olha, você pode ver que está crescendo alguma coisa no pescoço, então aparece um nódulo cervical. Então acho que esses tumores, que normalmente no microscópio o médico patologista vai falar que são carcinomas de células escamosas, porque eles aparecem, né, dentro da mucosa que reveste todo esse território aí, né, ele vai poder causar um ou mais desses sintomas aí. Então, acho que câncer de cabeça e pescoço, amarrando tudo isso, é qualquer tumor que vai aparecer nesse território de cabeça e pescoço, e mais frequentemente de uma maneira mais séria, e é para isso que o Júlio Verde foi criado, tem a ver com exposição prolongada a cigarro, a tabaco e eventualmente a vírus, e tem uma série de manifestações clínicas. E o mais importante, que é a terceira coisa, são passíveis de prevenção. Então, a gente tem que aproveitar qualquer situação para falar, por favor, não vamos fumar. Quanto menos álcool, melhor. Vacinação contra o HPV e sexo protegido. E depois a gente pode falar mais do diagnóstico. Perfeito. Pensando, até falando em diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental, né? E peço para a doutora Mariana me ajudar a gente refletir nesse sentido. Quais são os principais desafios para que a gente consiga ter esse diagnóstico cada vez mais precoce? Recentemente saiu um estudo do INCA que fala que cerca de 80% dos casos diagnosticados lá por eles já chegam avançados. Esse é um número muito alarmante, né? Eu queria que você complementasse. Eu acho que o principal desafio é o paciente chegar num local especializado, chegar em alguém que consiga fazer esse diagnóstico, mas mais do que isso, porque eu acho que antes dele chegar, ele não precisa estar aqui no ICESP para ter esse diagnóstico, né? É fazer um exame clínico bem focado e um exame clínico completo, porque geralmente, como o Dr. Gilberto falou, são sintomas que são bastante óbvios, né? Então, é a dor de garganta, é a rouquidão e tal, mas geralmente eles estão literalmente bem na cara. Então, a gente vê muitos pacientes que têm esses sintomas e aí ele se automedica, ele faz alguma outra coisinha, ele acha que aquilo é uma infecção de garganta, alguma coisa mais prolongada, e ninguém de fato examinou aquilo, né? Essa coisa dele chegar às vezes com linfonodo grandão, ele já tá num estágio além da doença. Então, a gente e eu acho que isso é importante que a gente faça também, que a gente teve nas outras edições do Júlio Verde, é fazer o exame precoce mesmo. Então, o paciente tem um fator de risco, é um paciente que é tabagista, é um paciente que faz uso de álcool, é um paciente que não teve a vacinação para HPV, é uma coisa relativamente recente, né? Então, o paciente tem esses fatores de risco, ele tem algum desses sintomas que chamam a atenção, é a gente examinar com recursos simples, é abrir a boca do paciente, você pode usar a lanterna do seu celular para olhar a boca, você não precisa de nada muito específico, é palpar com luva, então a gente não precisa... o médico que faz esse primeiro atendimento, ou outro profissional, que seja da odontologia, que seja da nutrição, que seja da enfermagem, de qualquer outra área de saúde, ele não precisa necessariamente saber fazer aquele diagnóstico, mas ele precisa saber olhar, perceber que aquilo é uma coisa que chama atenção, que foge do normal, e saber referenciar isso. Então, que ele referencie depois para um cirurgião, para um dentista, que vai fazer a biópsia e fechar no diagnóstico, mas eu acho que o maior desafio é esse, assim, é a gente
deixa passar muita coisa de começo porque esse paciente nunca foi olhado, ele nunca procurou, enfim. Ou então o acesso que ele teve foi um pouco limitado em termos de examinar mesmo, de colocar a mão, de tentar ver essas lesões de começo. E são sinais que podem ser facilmente confundidos com outras doenças, né? Então, essa questão da automedicação, a pessoa continua se automedicando e achando que é uma gripe, que é uma dor que vai passar e acaba, às vezes... E não é estranho o paciente fazer isso de começo, porque realmente são sintomas que são comuns a muitas coisas, né? São sintomas inespecíficos no começo. Então, até acho natural que o cara, eu tô com dor de garganta porque eu tô gripado, a minha voz tá mudando porque eu peguei um resfriado, mas... É esse alerta que se o paciente não souber, o médico ou o profissional de saúde que atender tem que saber que aquilo não pode se prolongar, aquilo não pode vir progredindo, né? Então não é para alarmar ninguém, não é toda rouquidão, não é todo linfonodo no pescoço, não é toda ferida na boca, que vai ser um câncer, obviamente, né? É a minoria das coisas, mas é acender esse alerta, assim. Então, aquilo tá prolongado, aquilo tem outros sintomas, aquilo vem com perda de peso, tá trazendo outras dificuldades, aí tem que acender esse alerta, assim, da gente procurar ativamente onde aquilo pode estar. Ainda pensando nesses fatores de risco, a gente estava até discutindo sobre a questão dos cigarros eletrônicos, né? Que é algo que tem crescido muito, principalmente entre os jovens, né? Há estudos já que fazem essa associação com câncer de cabeça e pescoço? Ainda não, porque queira ou não, esses tumores para se desenvolver demora algum tempo, tá? Em animais de experimentação no laboratório, isso já é claro, tá? Que a exposição a vaping causa tumor, tá? Que tumor, né? Isso já está, pelo menos em animais, bem caracterizado que tumor de bexiga, que câncer de pulmão e muito provavelmente câncer de cabeça e pescoço também, isso pode ser induzido por vaping, tá? Então, acho que a gente vai ter que esperar para a gente entender melhor o que vai acontecer isso na população em geral. Mas, Felipe, certamente isso nós já estamos observando, e por sinal é uma das linhas de pesquisa que se desenvolve aqui no hospital, tá? Que é o câncer de cabeça e pescoço no jovem, não é? Porque estamos vendo que está aumentando a incidência de câncer, especialmente de boca, em pacientes mais jovens. Isso não é só aqui que está sendo visto, em outros lugares do mundo, tá? Então, está acontecendo alguma mudança epidemiológica, a gente está estudando isso para entender melhor essa doença, principalmente do ponto de vista de fatores de risco, tá? Mas, dado que esse comportamento também favorece outros tipos de tumor, tá? Nós temos que banir e afastar os nossos jovens da exposição ao cigarro eletrônico. Tanto que é uma bandeira que tem sido levantada por praticamente todas as sociedades médicas e instituições sérias de saúde, porque a gente vê uma epidemia, né, desse tipo de cigarro e é algo ilegal, né? Não tem autorização no Brasil. E facilmente comprado, né? Isso é um problema sério de saúde aí. Perfeito. Eu vou pular aqui um pouquinho com a Michelle. O paciente passou por um profissional adequado, que fez o diagnóstico, né? Identificou que ali tem um problema. Como a enfermagem atua nesse acolhimento, nesse momento inicial com esse paciente? Bem, existem várias linhas, né, que a gente segue aqui dentro do ICESP em relação à orientação a esse paciente, né? Então, inicialmente, a gente faz todo o trabalho, né, de orientar esse paciente, de reforçar as orientações passadas pela equipe médica, explicar sobre o processo cirúrgico, como funciona, né? E a parte do acolhimento em si é mesmo essa parte que a gente faz de acolher, porque às vezes ele sai do médico, que a gente estava conversando aqui fora, né, Mari? Às vezes o paciente sai do consultório médico, ele ainda não tem dimensão, né, do que ele vai enfrentar ainda. Muitos pacientes acabam ainda estão em estado de negação, eles não querem entender. Às vezes os próprios familiares têm essa dificuldade, né? Então a gente tenta abordar esse paciente de uma forma que ele consiga entender o processo, né? O diagnóstico principalmente, né? E aí a gente começa já a falar da linha mesmo do tratamento do paciente. Perfeito.
Perfeito. Tuane, em relação à nutrição, os hábitos alimentares, eles estão relacionados ao desenvolvimento? Tem algum estudo que comprove que hábitos alimentares estão relacionados a esse tipo de tumor? Ou o que a nutrição tem de evidência hoje sobre isso? Felipe, o que acontece? A gente já entende um pouco, né, alguns alimentos ou algumas preparações que estão relacionadas ao desenvolvimento do câncer de forma geral, tá? Então, alimentos embutidos, por exemplo, como mortadela, presunto, salame, linguiça, salsicha, né? Esses alimentos a gente tem já total ciência de que dentro do corpo eles vão causar uma mutação, e essa mutação pode levar ao desenvolvimento de tumores. A gente sabe do churrasco, né? E alimentos que acontece a mesma coisa, tá? E alimentos ultraprocessados, alimentos extremamente voltados à indústria, tá? Não é industrialização de forma... você vai industrializar o arroz, por exemplo, porque eu não consigo ter ali a colheita e tal, né? A gente está falando de alguma coisa mesmo produzida somente na indústria que eu não encontro na natureza. Salgadinhos, Coca-Cola, refrigerante, essa coisa toda, tá? Especificamente da cabeça e pescoço, a gente sabe da exposição da fumaça, tá? Então, pacientes, por exemplo, que têm um consumo elevado de churrasco, sim, eles vão ter ali uma maior propensão a ter. E não somente o consumo, mas a exposição, certo? Da fumaça. Então, pessoas que cozinham no fogão a lenha, tudo isso. Se a gente for parar para pensar agora no SUS, né? A gente atende aqui SUS. São pacientes com menor acesso, principalmente não só à alimentação em si, mas o acesso à informação, tá? E esses alimentos, eles são amplamente divulgados pela mídia. A indústria sabe muito bem fazer isso. Além de ser de fácil acesso, também tem um preço menor. E são mais gostosos no ponto de vista ali, né, do paciente. Sabor, enfim, tudo que é mais gorduroso tem mais sabor, com certeza. Tudo que tem mais sódio tem mais sabor, né? A gente sabe disso. E vem ali o paciente que tem pouca informação, maior acesso, então eles com certeza vão consumir mais desses alimentos. E aí a gente pode ter um aumento, sim, da prevalência. Só para vocês terem ideia ali, entre uma média de 40%, de 30 e pouquinho, até 40% de pacientes com câncer hoje no mundo, também devido à alimentação. Ou de forma isolada, por exemplo, ali o câncer de intestino, todo o trato digestório, ou de forma associada a outros fatores de risco. Aí o paciente fuma, o paciente bebe. Geralmente esses pacientes também diminuem muito a ingestão alimentar por conta do excesso do álcool, né? Então, a gente tem pacientes aí, 1 litro, 2 litros, né, de álcool por dia, destilados por dia, e a diminuição da ingestão alimentar. E nessa diminuição você vê pacientes comendo tudo isso que eu falei, né? Além de tudo, você tem a exposição à alimentação que não é adequada. Perfeito. Querem complementar? Sim, eu acho que essa questão de hábito alimentar, né, mais do que o que comer, eu acho que é como comer, né, é um problema muito sério, porque isso vem desde a infância, né? Então é muito mais simples, eventualmente, né? Aquela história, o que se deve fazer, né? É descascar mais e abrir menos a caixa, né? Então, se a gente considerar o preço desse tipo de alimentos, que a gente não pode tirar isso da equação, é uma coisa que é complicada, né? O que é mais fácil? Você pegar uma fruta, ir lá, lavar, descascar, não sei o quê, ou abrir um pacote de bolacha, né? Então, eu acho que a regra aí é desde criança mesmo, você está insistindo em bons hábitos alimentares, né? Então, o que é melhor? Você abrir a lata o que é mais fácil? Você abrir a lata de um refrigerante X ou ir lá descascar uma fruta, comer, não sei o quê, beber água, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente criar esse hábito desde a infância e desde a escola, né? E aí, aproveitando a escola, nessa mesma escola, a gente tem que insistir que não é para fumar cigarro eletrônico, que não pode fumar, não é?
Então, eu acho que é uma coisa que tem que a gente deixar na nossa lista de coisas a fazer urgente aí, não é? Que é ir lá e explicar para essa criança e para esse jovem esses hábitos gerais de vida. Porque isso acho que entra aí num conceito aí de vida saudável que talvez seja muito mais amplo. A higiene bucal também é uma remake. Era exatamente o meu próximo ponto, porque a hora que você pega, vai lá e desde criança você vai lá e insiste que depois de comer tem que escovar o dente e tal, então acho que isso é importante, né? E quando que é a primeira ida ao dentista, né? Então acho que assim, começou a comer, que tem que ir no dentista uma vez, pelo menos para alguém dar uma olhada, né? Aproveitando isso, né, hoje em dia, quantas vezes a gente já vê casos aí de que, olha, eu fiz um implante dentário lá e o implante caiu, não cicatriza, vamos procurar auxílio porque pode ter um tumor por trás. Aproveitando o gancho do Dr. Gilberto, a gente tem muitos casos de pacientes que associam, por exemplo, a ferida de uma prótese, né? Muitas vezes no consultório a gente conversa e fala, não, era uma feridinha que a prótese não estava bem encaixada e acabou, olha o que a prótese me fez. Então também tem bastante desses casos que eles associam da prótese, né? E é importante a gente sinalizar aí o papel do dentista nessa detecção precoce, né? Porque... Quem é primeiro. Exato. É porque é o profissional que quase todos nós vamos, né? Pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Doutora Mariana, eu queria que você falasse pra gente quando a cirurgia entra na conversa e também desenvolver um pouco as principais implicações funcionais que esse paciente pode ter por causa de uma cirurgia. Então, a cirurgia depende um pouco do sítio, né, de onde esse tumor surgiu. Então, para algumas áreas, a cirurgia vai ser o tratamento de escolha. Então, se for possível operar, se a gente não tiver nenhuma contraindicação, é preferível operar, que é o caso de boca, por exemplo. Então, a gente sabe que esses tumores, eles têm uma resposta melhor com tratamento cirúrgico. Para algumas outras localidades, então, para orofaringe, né, então a parte posterior lá da garganta, para laringe, isso depende, né, sempre é avaliado caso a caso, mas a gente sabe que tem uma boa resposta também a tratamento com rádio, com quimioterapia, então a gente vai individualizar vendo o que é melhor para cada caso, mas de uma forma geral a gente trabalha pensando nisso, assim, se for possível fazer uma cirurgia para que eu faça a retirada completa desse tumor e dos sítios que ele pode se espalhar, a gente prefere optar por cirurgia, né? Então, em geral, a gente precisa tratar, quando a gente vai pensar em um caso cirúrgico, eu preciso fazer os exames de estadiamento, né? Então, entender o tamanho desse tumor e qual que é a extensão desse tumor. Então, a gente sabe que esses tumores do trato aerodigestivo superior, eles têm um padrão de se espalhar, de poder gerar metástases, principalmente primeiro para o pescoço, para linfonodo cervical, e depois podem ter metástases à distância. Então, se a gente não tem metástases à distância, ele ainda é uma doença ali restrita a uma certa região, né, restrita ao local, e a gente vai pensar em um tratamento cirúrgico, a gente tem que abordar, em geral, o tumor primário, então a lesão que surgiu, e a gente tem que abordar o pescoço também. Então, a cirurgia geralmente envolve isso. Às vezes isso é um corte só, um acesso só, às vezes a gente precisa orientar para o paciente que por exemplo, para um tumor de boca, ele pode ter uma lesão lá que a gente consegue tirar pela boca, mas que o pescoço também vai envolver corte, aquilo também vai ser abordado. Como consequência disso, também depende um pouquinho do local onde esse tumor surge. Então, as principais que a gente vai ter vão ser dificuldades na alimentação, dificuldades na fala e alterações na respiração, né? Lógico que nem todo mundo vai ter tumores que são mais iniciais, muitas vezes o paciente no dia seguinte está se alimentando, vai de alta para casa, nada que impacte tanto na vida, mas para tumores maiores, a gente muitas vezes vai precisar mudar a via de alimentação, então nem sempre esse paciente vai conseguir num pós-operatório, não necessariamente para sempre, mas pelo menos num pós-operatório imediato, ele vai precisar de alternativas para se alimentar. Então, ou pela sonda nasoenteral, ou por uma gastrostomia. É muito comum os nossos pacientes
de cirurgias grandes usarem traqueostomia também, porque a gente sabe que vai ter mudança ali na anatomia da região, às vezes a gente precisa trazer um retalho de músculo, de pele de uma outra região para fechar o defeito que a gente criou, então aquilo fica um volume grande, fica bastante inchado, então o paciente não vai conseguir respirar pela via normal num primeiro momento, vai estar com a traqueostomia, isso no começo vai impedir que ele fale, então pra gente isso é um impacto que eu acho que é muito grande, até pelo perfil do paciente, que é um paciente mais simples, então geralmente esse paciente que fuma muito, bebe muito, que demora para procurar, é um paciente mais simples também de escolaridade, de nível socioeconômico, então são coisas que impactam muito, porque se ele não conseguir falar pela via normal, muitas vezes ele não sabe escrever, ele perde totalmente a via de comunicação com a gente, então eu acho que isso é o maior impacto e visualmente as nossas cirurgias às vezes é uma coisa que é bastante estigmatizante, então o paciente sair com muitos dispositivos, né, que é aquilo que o Dr. Gilberto comentou, é a primeira impressão que a gente tem. Então, o paciente que sai com uma sonda nasointeral, que sai com uma traqueostomia, ou que vai ficar, por consequência da cirurgia, com uma alteração de face, de pescoço, que seja muito visível, que seja muito óbvio que ele operou, aquilo é bem impactante, assim, no convívio social mesmo. Então, esse paciente, muitas vezes, acaba ficando um pouco mais recluso, um pouco mais afastado, porque o próprio paciente não sabe manejar muito aquilo, tem vergonha, as pessoas reparam naquilo, então acho que os impactos principais são esses. Perfeito. Aí vale também destaque da equipe multi nesse processo, né, de acolhimento, né. Eu acho que a mim pode até falar, não só a enfermagem, mas desse cuidado global, principalmente desse paciente que teve, às vezes, uma parte do corpo, né, retirada, a questão da tráqueo, aí entra a equipe multi para dar esse suporte, né. Sim, Fê, aqui a gente tem alguns grupos, né, pré e pós-operatórios, para a gente conseguir demonstrar, eles conseguirem pegar nos dispositivos, né, ter essa sensação de cuidado mesmo antes da cirurgia. Então, o médico emitiu o kit, o paciente vai fazer a cirurgia, ele já vai para esse grupo. E aí é um grupo multi mesmo, então enfermagem, nutrição, fono, né, porque a grande preocupação deles é realmente a questão da voz, de como que eu vou falar, eu vou conseguir falar. Então, eu acho que dentro desses pacientes, a maior preocupação deles não é nem tanto sonda. Existe essa preocupação também por questão da imagem, mas a questão da fala é o que mais impacta para eles no primeiro momento. Então, a gente tenta fazer eles entenderem, né? Tem também fisioterapia de reabilitação nesse grupo para explicar que não, dependendo de onde a gente faz a cirurgia, ele vai conseguir voltar a falar. Tem os exercícios que a gente consegue explicar para ele, todo um acompanhamento pós-operatório. Isso antes, né? Depois que o paciente faz a cirurgia, ele também tem esse acompanhamento com a equipe da internação e também tem um curso aqui no ICESP que a gente dá para os acompanhantes, né? Para eles também saberem manipular esses dispositivos em casa. Porque é uma coisa quando tá dentro do hospital, que somos nós que prestamos esses cuidados, e depois o paciente vai para casa e fala, e agora? O que eu faço? Eu tiro, não tiro? Eu limpo, não limpo? Então, a gente faz esse trabalho para conseguir englobar toda a rede de apoio desse paciente, para ele não ir embora, só ele sabendo o que tem que fazer, e todo mundo conseguir abordar esses dispositivos de certa forma. Legal, e até no ICESP tem um grupo que é bem interessante, não só no ICESP, como em outros hospitais do Brasil, que é o nosso coral de pacientes traqueostomizados, né? Que pacientes que reaprenderam a falar após um processo operatório e que cantam no nosso coral, é muito emocionante, inclusive vai estar disponível nas redes sociais do ICESP em breve um videozinho sobre esses pacientes, então acompanhem lá com a gente. Dr. Gilberto, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos sistêmicos, né? Quais são os principais e quando são indicados? Talvez acho que uma mensagem muito importante que a gente precisa passar é que assim, cada tumor, em cada paciente, em cada localização, ele é único. Então, ele é único. Então, fica muito complicado, eventualmente, a gente falar, que nem você perguntou ali, né? E como que é a cirurgia? É até muita coisa, né? Então, aí a primeira coisa que é muito importante a gente explicar é que
preferencialmente, esses pacientes precisam ser discutidos dentro dessas equipes multidisciplinares, tá, e multiprofissionais, porque a gente precisa, dentro do nosso menu de opções, né, a gente tem que achar qual é a melhor para ele, para ela, para este paciente, que pode ter um outro paciente com exatamente o mesmo tumor, na mesma localização de um tamanho diferente, que por N motivos, tá, precisa ser tratado de maneira diferente. Tá? Daí é que vem a consequência disso que a gente estava falando, de quanto menor, melhor. Tá? Quanto menor o tamanho do tumor, mais fácil de tratar. Isso significa maior a chance de cura a longo prazo. Tá? A cirurgia é menos mutilante. Eu preciso usar menos tratamento, seja radioterapia, seja quimioterapia. É um paciente mais fácil de se lidar. Tá? Então, dentro dessa equipe multidisciplinar, tá? Se a gente for pensar nos principais pilares de tratamento, eu tenho a cirurgia, né? Eu tenho que lembrar da radioterapia e eu tenho que lembrar de algum tratamento sistêmico. Não necessariamente todo mundo vai precisar operar ou a cirurgia está indicada, porque eventualmente, e isso não é infrequente, não é? Que passou o timing de operar. Tá? Então o paciente não é mais um bom candidato para cirurgia, tá? Porque eventualmente não vai ser possível fazer reconstrução, clinicamente ele não é mais apto a ser operado, etc. Tá? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente ressaltar que ele precisa ser discutido dentro desse board que a gente fala. Tá? Antes de eu falar especificamente do tratamento sistêmico, uma boa parte desses tumores de cabeça e pescoço, seja como tratamento inicial ou seja após a cirurgia, que a gente usa o termo adjuvante, tá? Eles precisam fazer radioterapia, né? Que é tratamento baseado, né, em radiação, né, raio-x e outros tipos de radiação, que é aplicado na região do tumor, e sabemos que a radiação é um tratamento muito importante na área de cabeça e pescoço. Tá? E, por fim, existem alguns tratamentos sistêmicos que precisam ser combinados aí a estes tratamentos que a gente chama de locais, seja cirurgia ou seja rádio. Ou no cenário antes da cirurgia, antes da radioterapia, que a gente chama de tratamentos neoadjuvantes, que hoje em dia, na maioria das vezes, são tratamentos com quimioterapia, tá? Ou mesmo junto com a rádio, né, que a gente chama de quimiorradiação concomitante, que a hora que a gente faz junto a quimio-rádio é melhor que a radioterapia sozinha. Tá? Está em estudo, em desenvolvimento, outros tratamentos sistêmicos, principalmente baseados em anticorpos que levam à ativação do sistema imune, que é chamada imunoterapia, tá? Tentando entender onde é a melhor hora de combinar essa imunoterapia dentro de todo esse conjunto de tratamentos que precisam ser lembrados para individualmente a gente saber para aquele paciente qual é o melhor para ele. Tá? Então são vários tipos de tratamento, né? Existe, não é, um preconceito mesmo, né, a hora que chega esse paciente para a gente, desesperado, né, porque vai ter que fazer uma cirurgia que por vezes é mutilante. Depois sabe que vai ter que fazer uma radioterapia e ele lembra daquele caso que ele conheceu, que ficou com a pele toda queimada, que não conseguia engolir, que ficava com dor. E, eventualmente, ainda vai precisar tomar química. A gente sabe que está associado a náusea, vômito, alopécia, favorece infecções, etc. Então, o paciente chega com tamanha angústia, tá? E a gente precisa justamente desconstruir isso, falar que assim, olha, a gente precisa colocar as chances a seu favor, não a favor do tumor, né? Por mais, eventualmente, que uma cirurgia seja mutilante, para um câncer de boca ainda é o melhor tratamento. A gente sabe que a maior chance de cura para tumor localmente avançado na boca que dá para operar é operar e depois fazer o resto, né? Então a gente precisa explicar isso, tá? E nesse sentido, eu volto a insistir, tá? Todo esse papel dessa equipe multidisciplinar aí é fundamental, tá? Para escolher qual é a melhor sequência para cada um deles, tá?
Perfeito, excelente. Tuane, pensando até um pouco no que o professor Gilberto trouxe, por ser uma região que está vinculada à alimentação, pode gerar impactos consideráveis, né? Como a nutrição entra aí para ajudar nessas complicações e no apoio do tratamento desses pacientes? Geralmente, esses pacientes chegam já para a gente com alguma dificuldade, né? Tumores menores, como a doutora Mariana falou, o doutor Gilberto também, eles vão impactar menos. Então, geralmente, ali uma dorzinha, um incômodo, mas nada significativo, a gente consegue manter uma alimentação adequada. Não é esse o cenário que a gente tem como totalidade, né? Nossos pacientes já chegam para a gente com uma dificuldade maior, de disfagia, né, de geusia, então dificuldade para engolir, ou de inofagia, tudo isso relacionado a dor e dificuldade de mastigação, o trismo que a gente fala, né, que não é abrir a boca da forma adequada. Então, às vezes, a gente vê paciente que não consegue colocar colher, né, até às vezes, não, a gente vê isso com bastante frequência, né. Então, são pacientes que já vêm para a gente com uma dificuldade muito grande de alimentação. Associado a isso tem a dor, né? O paciente tendo dor, ele obviamente vai comer menos. Então, qualquer pessoa com dor já tem uma diminuição do apetite. Fora isso, o próprio tumor vai ocasionar ali liberação de substâncias, né? De inflamação, da inflamação local, citocinas que vão circular pelo corpo, que também vão diminuir a vontade de comer e a diminuição do peso, a diminuição de massa magra. Então, é um paciente que vem já mais debilitado, é um paciente que vai ter uma perda de peso considerável, né? É um paciente que, na maioria das vezes, já vem desnutrido para a gente. E esse paciente desnutrido, a gente tem que ajustar, entender o que vai ser feito de tratamento e ver se ele consegue fazer o tratamento, porque muitas vezes a desnutrição ela vai ter um impacto na escolha do tratamento, certo? Muitas vezes não, ela vai ter um impacto na escolha do tratamento. E aí a gente vai ajustar a dieta, né? Se eu tenho uma dificuldade para engolir, por exemplo, eu vou ajustar consistência, né? Tem um ajuste de consistência, excelente, o paciente está conseguindo, perfeito. Eu pego uma dieta dieta mais pastosa, por exemplo. Eu vou bater, eu vou liquidificar, Perfeito. Eu vou amassar, né? E isso vai ser conversado com o paciente. Eu tenho uma configuração boa ali para engolir dessa forma, eu vou conseguir ajustar. Aí eu vou entrar com aumento de aporte calórico, né? Suplementos alimentares, aumento de caloria mesmo na alimentação, principalmente com alimentos, né? Então, uma vitamina, alguma coisa mais calórica que eu consigo manter o peso do paciente, manter o estado de saúde, né? Eu não consigo tudo isso. Tem um paciente engasgando, por exemplo, aí dependendo da localização, o paciente vai engasgar independente do que ele comer. Então, a gente vai recorrer à equipe multi, a fono, por exemplo, né? Os pacientes que vão passar ali com a equipe médica, e a gente vai usar de um dispositivo, né? Uma via alternativa de alimentação, que seria a sonda ou a gastro, como a doutora Mari disse pra gente. E fazer o paciente entender tudo isso, tá? Eu acho que essa é a parte, talvez, mais difícil. Nós atendemos em conjunto, né? Eu e a Michele, os pacientes, depois que passam com os médicos, vêm pra gente. E nesse contexto é extremamente complicado você fazer o paciente entender que naquele momento ele precisa de uma oferta diferente. Se eu não altero o estado nutricional, se eu pelo menos não mantenho o estado nutricional ou melhoro, ele não consegue fazer um tratamento. Ele vai ter maiores toxicidades, a químio, a rádio, ele vai ter maiores sintomas, uma cirurgia de maior complicação, maior tempo internado. Eu vou ter outras complicações ali extremamente importantes que vão impactar na qualidade de vida do paciente e na escolha do tratamento. É determinante para o paciente. E aí vem o poder de convencimento que a gente precisa ter. E na verdade, eu acho que talvez uma coisa muito importante é você colocar o paciente no tratamento, tá? Ele é Empoderado. Isso. Ele é parte do tratamento. Porque os pacientes, na maior parte das vezes, eles chegam aqui procurando o médico e ele quer o tratamento. Ele vai vir aqui, ele vai receber o tratamento, tá? Mas ele não sabe que ele tem que participar disso. Então, ele tem que tomar o remédio na hora certa, ele tem que vir às consultas, a nossa parte, ele tem que fazer a alimentação da forma correta, ele tem que participar ativamente, ele é a parte ativa
do tratamento. Ele representa ali 50%. Se ele não tiver adesão, ele vai ter uma piora, ele não vai conseguir atuar bem junto com a gente. E aí entra a nossa parte de entender isso, ajustar aquilo que o paciente consegue também, tá? Você tem pacientes ali que eles não conseguem, eles não têm recurso. E aí a gente vai fazer o ajuste necessário nesse sentido, né? A cabeça bastante aberta também para compreendê-los. Perfeito. Mia, acho que isso é um gancho importante para a gente falar um pouquinho sobre navegação. Explica para a gente esse conceito e como esse processo é importante, principalmente no caso aqui do paciente de cabeça e pescoço. Tá. A navegação, ela começou no ICESP já faz um tempo, né? Começou o projeto em 2018, mas do ano passado para cá que a gente está mais engajado e conseguiu deixar um enfermeiro específico para isso, né? Para a gente conseguir acompanhar mesmo. A gente faz uma jornada do paciente, né? E a gente tenta, como o Dr. Gilberto e a doutora Mariana disse, é um câncer que tem uma evolução muito rápida. Então, a gente tenta abreviar esse tempo, né? A gente sabe que o paciente, para chegar aqui, já demorou um certo tempo. Então, ele demorou para ir atrás do recurso, para ver o que tinha acontecido, para ter o diagnóstico, para vir para o ICESP. Então, todo esse processo costuma ser já um processo demorado. Então, a gente tenta abreviar o tempo do paciente para ele já ter acesso rapidamente para o tratamento, né? Então, dentro do nosso projeto da navegação, então ele passa na primeira consulta com um médico, é cirúrgico, ele tem até 10 dias para fazer todos os exames de estadiamento e voltar com a equipe médica, para ter certeza que esse é o tratamento definitivo dele. E aí, dentro disso, eu faço a parte de conseguir cumprir os prazos certinho, ficar literalmente em cima do paciente para ele não faltar nas consultas. E não é só consulta com o médico e exame. Então, ele tem que vir na consulta com a nutrição, ele tem que vir na consulta com a enfermagem, ele precisa de uma consulta com a psicologia, ele precisa de uma consulta com o serviço social. A gente tem um problema muito grande de adesão do paciente justamente por conta de questões sociais, socioeconômicas, né, que o serviço social consegue ajudar a gente. Então, a gente precisa resolver tudo isso para falar definitivamente do tratamento. Não adianta a gente só definir que o paciente vai fazer uma cirurgia ou que vai fazer uma concomitância. São tantos dias, sendo que a gente não sabe se o paciente vai conseguir vir para o ICESP todos os dias para fazer esse tratamento. Então, a gente precisa correr atrás de tudo isso antes, né? Fazer, traçar essa linha de cuidado e aí ficar literalmente em cima para ter certeza que o paciente vai cumprir com todos os objetivos, né? Hoje, a gente sobe até na internação, num pós-operatório, para ver essa recuperação do paciente, ver se de repente a gente consegue intervir em alguma coisa, né? Às vezes, acionar um familiar que não está vindo na visita, isso às vezes é um fator determinante na recuperação do paciente. Orientar curativo, cuidados com tráqueo, a gente explica, mas assim, é o que a gente já falou anteriormente, existe esse medo do paciente, né? Então a gente precisa, eu particularmente gosto de levar o paciente no banheiro, mostrar para ele que não é um bicho de 7 cabeças, ele precisa tirar, ele precisa limpar, ele mesmo consegue fazer tudo, porque muitas vezes esses pacientes eles deixam os cuidados muito nas custas do acompanhante, do familiar. E a gente tem que mostrar que não. Ele tem que ter a independência dele, né? Ele precisa fazer esse autocuidado. Então, a gente ensina ele manipular a sonda, a gente ensina ele manipular a traqueostomia, né? Então, tem toda essa questão. Vocês dão a mão pro paciente e caminham com eles. Exato. Não, literalmente. Porque até tirar o paciente do leito, porque ele não quer sair, porque ele acha que depois da cirurgia ele tem que ficar estático, endurecido, e que ele não pode nem mexer o pescoço, é literalmente pegar na mão dele e falar, não, vamos andar aqui no corredor hoje um pouquinho, porque você tem que sair dessa cama. Ele vai mexer na traco, ele vai mexer na sonda, ele vai mexer nele, né? E isso a gente consegue ver o cuidado maior. A adesão melhor do paciente durante o tratamento é quando ele entende o que está acontecendo. E a explicação de tudo. Você vai ficar assim, assim, assim. Você vai ter que fazer isso, isso, isso para esse resultado.
Então, quando ele consegue entender isso, é muito mais tranquilo. Lógico que é difícil, mas é mais tranquilo para ele. Ele precisa entender que o cuidado é dele. Sim. Né? Que muitas vezes eles depositam num familiar, num acompanhante, num filho, mas não, a gente faz ele ser independente. A gente tem muitos pacientes hoje em dia que vem sozinho, que no começo não saía de casa de jeito nenhum. Até para que ele retorne à vida dele, né? A independência. Ele precisa. Ele passou por aquilo e agora ele precisa seguir a vida dele. Ele tem que ter uma vida mais próxima do normal, né? Do ponto de vista clínico, vocês veem diferença desse paciente que é acompanhado por um profissional de navegação quando ele chega para vocês? A gente já mediu, isso já foi medido aqui. Tá? Quem é navegado vem menos ao pronto-socorro, fica menos internado, né? A gente sabe que ele complica menos. Isso já foi medido até. Tá? Então isso faz parte do tratamento. A questão aí, Felipe, é que esse tipo de tumor é muito mais que a doença, tá? A doença é uma parte, né? O tumor é uma parte desta doença, né? Aí você tem uma série de outras coisas, tá? Que precisam ser igualmente, não é? Diagnosticadas, ranqueadas em termos de prioridade e resolvidas, tá? Porque senão impacta. Eu acho que eu vou dar um exemplo, tá? Que é um esforço que se faz aqui, junto ao serviço social, que na área de cabeça e pescoço é fundamental, tá? Que esses pacientes sejam aprovados. Como que o paciente vai sair de casa durante 7 semanas para vir no hospital fazer radioterapia e voltar para casa, tá? Simplesmente os pacientes não estavam conseguindo vir porque não tinha acesso a transporte, etc. Então, a hora que você pega e, de alguma maneira, facilita esse problema, pronto, você já consegue uma adesão maior à radioterapia, sabe? Então, o que acontece? A hora que a gente pega e consegue entender melhor esse cenário, tá? E tem alguém que literalmente consegue, que nem você falou, passear de mão dada junto com todo mundo, sendo um facilitador, isso é crítico, tá? Isso melhora muito esse desfecho, tá? Complica menos de cirurgia, assim, é muito importante esse acolhimento e esse andar junto. Essa participação do paciente faz o tratamento corra mais rápido, né? E eu acho até pra gente perceber, às vezes, o que um de nós não percebeu na avaliação. Então, porque é muita coisa, né? Acho que é um assunto que é muito específico. A gente vê que até o outro profissional de saúde que não tá habituado com cabeça e pescoço, muitas vezes tem dificuldade de entender o que tá acontecendo ali na doença, no tratamento. Então, pro paciente, pro familiar, muito mais. E aí, às vezes é isso. Na primeira consulta, a gente jogou tanta informação em cima que ele absorveu um pouquinho daquilo. Então, a gente precisa ser meio repetitivo mesmo. Então, o que a gente falar, a próxima pessoa que atender vai reforçar um pouquinho mais. E aí, às vezes, com o tempo que o paciente vai percebendo as demandas dele mesmo. Então, o que não foi falado numa primeira consulta, às vezes é falado quando ele passa com a nutrição, às vezes é falado com a fono, com a enfermagem. E aí, se a gente se conversa, você consegue fazer aquele panorama do todo do paciente. Então, o que ele não contou para a enfermeira, mas ele contou para o médico, a enfermeira vai saber também, né? O que ele só contou para o nutricionista, o que ninguém contou, o que foi só o familiar que contou para assistente social, a enfermeira vai saber, o médico vai saber, todo mundo vai saber. Então, acho que tendo uma coisa assim que una, facilita muito o tratamento, porque é uma complexidade alta mesmo. Então, às vezes a gente precisa de um tá ali reforçando o que o outro já viu. Perfeito, muito legal. Quer complementar com algum exemplo, de um paciente que esse processo trouxe benefícios? Por exemplo, o Dr. Gilberto trouxe um exemplo bacana, né? E aí, você tem algum outro exemplo para trazer para a gente? Para ficar prático para quem está nos assistindo. Tenho, inclusive, um próprio exemplo que o Dr. Gilberto deu. A gente teve um paciente da concomitância que ele morava na divisa com o Paraná, por exemplo. Então, ele vinha todos os dias pro ICESP de lá. Então, ele chegava na casa dele 10 horas da noite e a van passava para buscá-lo à meia-noite. Então, ele ficava 2 horas em casa. Ele vinha pro ICESP, passava o dia inteiro no ICESP e voltava.
Então, isso daí, eu acabei atendendo o paciente na 3ª sessão de radioterapia da concomitância. Então, a concomitância, como o Dr. Gilberto já explicou, são os 2 tratamentos juntos, né? Então, ele faz quimioterapia e radioterapia. A radioterapia a cada 21 dias, geralmente a radioterapia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então, pensa para um paciente vir 33 dias, que acaba não dando 33 dias corridos, porque o paciente não trata aos finais de semana e feriados, né? Acaba dando cerca de 6, 7 semanas de tratamento, ficando 2 horas em casa, né? Então, aí a gente conseguiu conversar com o serviço social, e aí o serviço social fez toda, né, uma mobilização nesse caso desse paciente, e a gente conseguiu deixar ele aqui. Então, ele ficava aqui de segunda a sexta-feira para tratar. De final de semana, ele ia para a cidade dele e voltava na segunda-feira para fazer o tratamento de novo. E graças a Deus, a gente conseguiu que ele concluísse o tratamento. Perfeito. É um bom exemplo, né, de como, da importância desse trabalho. Bem, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades? Tem vários, né? E daí eu vou direcionando, vocês só falam sim ou não e uma breve explicação, tá? Dr. Gilberto, câncer de cabeça, a gente já falou sobre isso, né? Mas câncer de cabeça e pescoço só comete quem fuma? Não precisa nenhuma. Isso é mitíssimo, né? Então, o que eu acho que é importante é saber que existe os tumores que vão aparecer em cabeça e pescoço que não são associados ao tabagismo, tá? Muito comum. Eu nunca fumei, né? Como esse tipo de tumor? Sim, a gente, por isso mesmo que eu acabei de falar, cada tumor em cada paciente ele é único, tá? E não é porque você não fuma que você está livre de ter esse tipo de tumor, tá? Uso de enxaguantes bucais com álcool pode aumentar o risco de câncer bucal? Isso é verdade, tá? Isso é verdade, né? Por isso que isso é medido já, né? Sempre é importante, se você vai usar enxaguante bucal, tem que ser enxaguante bucal sem álcool, tá? Isso já é bem sabido já, tá? Mariana, é preciso retirar toda a laringe em todos os casos de câncer de laringe? Só nos avançados, né? Então, a gente tem muito caso que é inicial também, e que aí a gente tem até mais opções de tratamento, muitas vezes, inclusive tratamentos isolados. Então, a radioterapia, às vezes, é uma boa opção. As cirurgias que são menos invasivas, cirurgias que a gente consegue fazer por vídeo, por robô, que são coisas que a gente retira o tumor ali com uma margem de segurança e o paciente vai ter uma vida normal. Ele vai falar, vai se alimentar da mesma maneira como era antes. Então, se pegar de começo, dá para preservar, sim. Todos os pacientes que usam traqueostomia nunca mais vão conseguir se comunicar? Na verdade, muitos que têm traqueostomia definitiva se comunicam, então existem, até para os pacientes que fizeram laringectomia total, por exemplo, existem outras maneiras de fazer a voz, e aí a fono vai ser nossa principal aliada nisso. E para o paciente que faz uma traqueostomia pós-cirúrgica ou antes do tratamento, muitas vezes isso é temporário. A gente tendo resposta ao tratamento, resolvendo o tumor, a gente consegue reabilitar. Assim, a ideia é essa. Alguns vão precisar para sempre. Nesses que precisam para sempre, a gente vai se adaptando para que ele consiga se comunicar. Muita gente com traqueostomia fala, normalmente. E uma grande parte não vai precisar ser para a vida toda. Pacientes com tráqueo ou sonda não têm qualidade de vida? Mentira, super mito. Imagina, não, aqui é o que a gente mais trabalha, é o que a gente fala o tempo todo. Uma tráqueo, uma sonda não vai impedir esse paciente de fazer absolutamente nada. Tuane, é normal perder muito peso durante o tratamento e isso não precisa de acompanhamento? Não. Peguei pesado, né? Não, na verdade não é normal perder peso, o intuito é não perder, a gente vai fazer, né, com que ele não perca peso e ele vai ter uma vida normal depois, ele vai conseguir reabilitar, a gente vai fazer com que ele melhore o estado de saúde. Não é normal perder peso durante o tratamento. Os sintomas podem acontecer a depender, né, do paciente e do tratamento e de cada caso, certo? Mas a gente está aqui para isso, vai melhorar. E o suplemento alimentar, ele substitui? Nunca, jamais. Ele é um aliado, ele pode ser um aliado, ele é por um tempo determinado, ele pode contribuir, né, com o aumento do aporte calórico para aqueles pacientes com dificuldade de se alimentar ou que eles estejam abaixo ali, de uma alimentação abaixo de 70%, 60% por mais ali de uma semana, 5 dias, assim, a gente consegue utilizar.
mas ele vai ser um suporte, ele é um suplemento, ele é um complemento. O Felipe, acho que esse é um ponto que é muito importante a gente discutir, que ótimo, acabou o tratamento, como é que o paciente fica depois, tá? Não vamos achar que isso é passear no parque, tá? Não é. É bem difícil, a qualidade de vida desse paciente a gente tenta deixar o mais perto do normal, mas existem sequelas, do mesmo jeito que existe sequela de cirurgia, existem sequelas dos outros tratamentos. Então, eventualmente, a boca fica seca. Então, a gente precisa arrumar estratégias para melhorar isso. Doutor, tudo que eu como tem o mesmo gosto, que fica um gosto horrível, amargo, salgado, etc. Isso tende a melhorar com o tempo, mas a gente precisa levar isso em consideração, tá? Doutor, olha, eu só terminei o tratamento, eu continuo... o senhor falou que ia parar de perder peso, já faz um mês que parou, meu peso ainda não subiu. Demora para subir, tá? Então, acho que não é porque acabou o tratamento que acabou o nosso segmento, tá? Esse processo, depois que a gente pode usar o termo reabilitação, que no meu ponto de vista é reinserir ou tentar deixar esse paciente muito perto daquela vida normal que ele tinha antes do tratamento, tá? Ele é fundamental, tá? E por que eu estou falando isso? Porque a questão da alimentação é muito crítica aí, porque a alimentação, além da questão de nutrir, é um momento social, é um momento em que ele vai encontrar a família, etc. E eu costumo até falar que, olha, pelo amor de Deus, hora da comida é hora de prazer, não é hora da guerra. Porque senão vira a hora da guerra. Você não está comendo, eu demorei 3 horas para fazer isso aqui, você comeu um pouquinho. Não. E gostei do que ela falou e eu costumo usar isso. Suplemento, complemento, o próprio nome diz, é para suplementar. A dieta tem que ser a dieta. Posso complementar uma coisa? Sim, é isso mesmo, doutor Gilberto. E eu acho que o mais importante é você falar para o paciente que, após tudo isso, ele vai ter uma vida parecida com o que era, que é o que a gente quer tentar fazer, que isso vai demorar, que isso é normal, tá? Que vai acontecer isso mesmo, tá? Ele passou por um tratamento, a sua vida é assim, você vai ajustar, você vai ter todo esse trâmite. E acho que uma coisa bem legal vou dar um exemplo, tá? Como a gente tinha falado, pacientes em radioterapia, eles terminam a radioterapia, a maior parte dos pacientes que até passaram bem durante a rádio, vão ter sintomas tardios, certo? Você tem ali um paciente que recebeu doses de radioterapia e essa dose vai ficar acumulada, né? No final da radioterapia, ele vai ter sintomas, né? A maior parte dos pacientes tem sintomas. Mas aquele paciente que durante o tratamento, ele consegue seguir bem uma alimentação, uma hidratação ou uma via alternativa ali de alimentação, aqueles sintomas vão ser muito mais fáceis de ser manejados, ele não vai alterar tanto o seu estado nutricional e com isso a recuperação é muito melhor. Então, aí a inserção do paciente, né, doutor? O paciente vai ter o cuidado e sabendo que o futuro também depende dele, também depende dos cuidados que a gente vai fornecer e que ele precisa fazer. Perfeito. E que não termina ali. E que não termina. Né? Ele terminou, a vida toda. De repente, um tratamento, mas a continuidade dos cuidados estão ali e eu estarei ali também para o paciente mesmo depois de ter passado esse processo. E após esse processo, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é o pós-tratamento com esse paciente? Como que a equipe acaba atuando nesse processo? Então, teoricamente, né, depois que o paciente termina, por exemplo, a concomitância, seria encerrado linha de tratamento, digamos assim, mas os cuidados não, né? Então, ele ainda tem o ambulatório como referência, tem a mim como referência, né? E naquilo que a gente precisar intervir nesse momento, a gente vai intervir também. Então, como a Tuane disse, geralmente os pacientes que terminam a rádio, os primeiros 15 dias ali, ele acaba tendo um pouco ainda de efeito colateral, né? Então, no momento que ele precisar, de repente, paliar um sintoma, uma dor, uma náusea, enfim, ele volta, ele me procura e a gente já tenta paliar aquilo justamente para tentar
minimizar o tempo desse paciente num pronto-socorro, algo que a gente consegue fazer no ambulatório, né? Uma medicação ou até mesmo um acolhimento, né? Muitas vezes o paciente está com dor e aí a gente conversa com ele, explica e na realidade aquela dor que ele tá nem é uma dor, nossa, meu Deus, mas ele precisava falar que ele tava com dor, né? E em casa, se ele fala com dor, todo mundo quer dar remédio, quer levar para o pronto-socorro e tudo mais, né? Nas cirurgias, não. Aí, nas cirurgias dos pacientes operatórios, aí a gente faz um segmento diferente, né? Então, esse paciente, ele é acompanhado durante a internação. Depois que ele tem a alta, ele retorna pra gente em consultas presenciais. E, dependendo do paciente, a gente ainda faz alguns acompanhamentos à distância, né? Para ver se ele tá adaptado aos dispositivos, se a família tá conseguindo auxiliar. A gente tem muito paciente que mora sozinho, né? Então, como que tá sendo isso para ele? Se ele tá tendo rede de apoio, se ele precisa de ajuda, se ele entendeu exatamente os cuidados e aquilo. A referência do paciente da cabeça e pescoço é o ambulatório, é o enfermeiro navegador. Então, teve algum problema, ele recorre a nós e a gente faz o que for necessário para sanar dúvida ou para ajudar ele de alguma forma. E pra gente também falar desse acompanhamento, Felipe, acho que os doutores também vão concordar comigo, você precisa fazer com que esse paciente entenda que ele vai ter que ter cuidados sempre, tá? É um paciente que deixou de fumar, é um paciente que deixou de beber, ele tem que deixar de beber, ele tem que deixar de fumar, certo? A gente pega com frequência pacientes retornando aos hábitos, né? Porque vai voltar, né? Principalmente pacientes mais iniciais, né, doutora, que aí não teve toda aquela questão de isso alterar demais ali a função, né, do rosto, né? Esses pacientes voltam a beber, esses pacientes voltam a fumar, esses pacientes recidivam, né? Ou então surgem outros tumores. E aí também é o nosso papel. Dentro dali do ambulatório, esse paciente segue com a gente por bastante tempo, né? Ano, aí um ano, 2, 3 anos. Então, conscientizá-lo de que ele precisa também fazer o papel de prevenção. Ele já passou por isso e agora a gente vai prevenir. E não é prevenção só desse tumor que teve, é prevenção do segundo, porque se ele continuar a fumar e a beber, ele pode ter o segundo, pode ter o terceiro, assim por diante. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria que o Dr. Gilberto e a doutora Mari compartilhasse quais são os avanços que a gente tem visto assim na área, né? O que a gente pode esperar para o futuro? Acho que é tanta coisa, né? Então, a gente já falou aqui da incorporação de imunoterapia. A gente não pode deixar de comentar que o melhor conhecimento da doença, né, do ponto de vista dos fatores que causam, do ponto de vista das alterações que tem lá do tumor, e isso tudo, tecnologias, hoje em dia, conseguem nos dar uma fotografia mais detalhada do retrato desse tumor. Isso tem impacto direto em termos de prevenção, em termos de diagnóstico, em termos de tratamento e de segmento desses pacientes, tá? Mas isso a gente sabe que vem a passos muito lentos, né? E infelizmente, né, a passos caros, né? Então a incorporação de novas tecnologias impacta em termos de quanto que esse paciente custa para ser cuidado, que a gente não pode deixar de olhar para esse aspecto, não é? E é por isso que a prevenção é tão importante. E eu garanto para vocês que parar de fumar, parar de beber, vacinar contra HPV e fazer sexo seguro, certamente isso aí tem um impacto muito grande, e eu arrisco a dizer maior que qualquer terapia que provavelmente vai chegar, tá? Viu? Então, e lembrar também de a questão do diagnóstico precoce, né? Exato, eu acho que pra gente em cirurgia, assim, as inovações são mais a respeito de o acesso na cirurgia, do equipamento que você vai usar, tentar reduzir tempo cirúrgico, tentar minimizar ali algum efeito pós, mas o grande avanço mesmo é isso, da vacinação, da gente diminuir esse impacto no paciente mais jovem, do acesso à informação, da gente conseguir cada vez mais estar falando sobre isso, cada vez mais orientar o paciente
a perceber o que ele faz ali, que é um fator de risco, e a perceber os sinais de alarme para procurar a gente antes. Acho que a maior inovação que a gente vai ter não é tanto com respeito, lógico, né? As técnicas evoluem, os tratamentos vão se modernizando, mas o maior avanço é a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, a gente saber reconhecer sintoma e conseguir pegar essas coisas de comecinho, quando a gente tem muito mais opção de tratamento e quando o tratamento é muito mais fácil, a chance de cura é muito maior e a gente consegue com que esse paciente retome a vida normalmente depois. Perfeito. E para encerrar, eu queria que cada um deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Vou começar aí com a Michelle. Já falou muito sobre isso, né? Então, procurem um pouco mais a questão de exames de rotina. A gente sabe que hoje em dia esse acesso não é tão facilitado, né? Mas a prevenção, ela é primordial, né? Porque é na prevenção que a gente consegue um diagnóstico precoce e temos mais probabilidades de cura. Perfeito. Luana? Eu acho que o cuidado com o corpo, né, não só na alimentação, o exercício, o sono, o estresse, procurar ajuda, procurar se manter sempre bem ativo. E uma coisa que a gente entende muito bem na cabeça e pescoço é que você precisa conhecer também o seu corpo. A gente não tinha, há pouco tempo atrás, o acesso à informação de você se conhecer, de você se tocar, de você se observar, de você olhar no espelho. E sim, né, o câncer de boca, a gente pode ver também no espelho, né? Eu tô escovando o dente, eu tô sentindo, eu tô abrindo, eu tô examinando, tô pondo o dedo dentro da boca, né? Eu tô vendo o que tá acontecendo comigo. Então, o olhar para o seu corpo de uma forma geral, global, se observar, se ver, se entender, perceber seus sintomas, hoje, como forma de prevenção, é fundamental. Obrigado, meninas. Seu Gilberto. Poucas coisas deixam a gente tão feliz quando você recebe pacientes que são curados depois dessa trajetória tão difícil que a gente falou aqui, e eles estão muito bem e termina falando, olha, doutor, além de tudo eu parei de fumar, tá? Então, assim, a educação e esse tipo de discussão que a gente está falando aqui, né, que é conhecido, né, como letramento em saúde, né, que a gente fala, divulgar isso é muito importante. Então, acho que a gente tem que ser elemento facilitador de tirar as dúvidas, de remover os mitos, né, e de acolher essas pessoas, né? Esse paciente sofre muito, né? A gente precisa ajudá-lo, procurar a cura se possível, mas o ideal é que ele não chegasse nesse ponto que ele chega, tá? Então, a hora que a gente vai educar não só o paciente, mas como o familiar, a sociedade inteira, né? De que isso existe e que isso tem solução e, acima de tudo, que isso é possível de ser passível de prevenção, seja primária, né? Não fuma, não bebe, sexo seguro, que já falamos aqui, vacinar. Ou secundário, que é fazer diagnóstico o mais cedo possível, isso acho que é muito importante. Tá? Acho que 2 recados diferentes, né? Um profissional de saúde que examine o paciente e, na dúvida, não sei o que não sei como fazer, referencia. Então, encaminha para alguém que vá saber o que fazer. Acho que o tempo é muito nosso amigo e nosso inimigo no tratamento. Então, pegando as coisas de começo, tudo é um pouco mais fácil. E para o paciente, acho que principalmente de exatamente isso que a gente comentou, de se conhecer e de não ter medo de procurar. Às vezes, eu acho que o paciente tem esse receio de, eu acho que eu tenho uma doença grave, eu não quero saber, mas é melhor saber, né? Se for algo, é melhor que a gente pegue de começo. Então, não fuma, se previna, e se tiver alguma coisa, ficou na dúvida, palpou, sentiu, tem dor, sangrou, procure o atendimento, né? Na melhor das hipóteses, a gente vai dizer que não é nada, mas se for alguma coisa, a gente ainda está em tempo de tratar. Perfeito, eu agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade.
Agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal do ICESP para receber mais informações sobre qualidade de vida e prevenção do câncer. Até o próximo!